Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a esta edição do Redação Hit. Vamos conferir as notícias desse sábado. Um levantamento apontou que o sono é a causa de muitos acidentes fatais em rodovias. E o Brasil está entre os países com mais mortes por lesões no trânsito. Um novo estudo publicado no Brazilian Journal of Medical and Biological Research apontou que o Brasil ainda ocupa o 5º lugar entre os países com maior número de mortes por lesões no trânsito. O levantamento analisou a média no fluxo total de todos os sensores nas rodovias brasileiras de 2015 a 2017, com base em dados consolidados. A pesquisa ainda indicou que acidentes automobilísticos relacionados ao sono representam até 20% de todos os acidentes de trânsito. Dirigir com sono foi identificado como o principal fator que contribui para acidentes rodoviários fatais. Os resultados também mostraram que a probabilidade de acidentes de forma geral é maior durante a madrugada, com pico entre 1 e 3 horas. Outros 2 picos foram identificados, o primeiro por volta das 7 horas e o segundo por volta das 6 da tarde, ambos associados ao aumento do fluxo de veículos nos horários de maior movimento, embora apresentem risco menor quando comparados ao período noturno, segundo o levantamento. A probabilidade de um acidente durante 2 e 4 da manhã é entre 3 a 3,5 vezes maior do que entre 7 da manhã e 7 da noite. No Brasil, uma parcela significativa do tráfego noturno em rodovias é composta por motoristas profissionais, como caminhoneiros e motoristas de ônibus, que frequentemente estão sujeitos a longas jornadas de trabalho e padrões irregulares de sono e vigília devido a horários exigentes. E olha só, um homem foi preso por arremessar um extintor de incêndio contra um motorista de BRT no terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro. De acordo com os relatos, o homem se estressou com o motorista durante a viagem e assim que chegou ao terminal cometeu o ato. O motorista não se feriu. Um homem foi preso por arremessar um extintor de incêndio contra um motorista de BRT no terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio, na última quarta-feira. Jimenez Conceição foi detido por agentes do BRT Seguro. A instituição disse que ele se estressou com o motorista durante a viagem e que assim que chegou ao terminal, pegou o extintor e arremessou contra o condutor, que não se feriu. O homem foi levado para a delegacia e a defesa dele não se pronunciou sobre o caso até o momento. E um casal foi preso após ser flagrado transportando 687 filhotes de tartaruga tigre d'água no Rio Grande do Sul. A comercialização desse tipo de animal é proibida no estado desde 2015. A abordagem aconteceu na tarde de quarta-feira na BR-290. Dentro do veículo, os agentes da Polícia Rodoviária Federal encontraram 687 tartarugas da espécie tigre d'água. O carro seguia em direção a Itajaí, em Santa Catarina. Os animais estavam escondidos em fronhas, colocadas embaixo dos bancos, sem qualquer condição adequada de transporte. Segundo a PRF, o motorista e a passageira não apresentaram licença ou autorização para o transporte. A mulher disse à polícia que teria pago cerca de R$16 por cada filhote, na região sul do estado. A dupla foi presa em flagrante. Além do crime de tráfico de animais silvestres, eles também devem responder por maus tratos. As tartarugas foram encaminhadas aos órgãos ambientais para avaliação e cuidados. O Ministério da Saúde começou a trocar a insulina tradicional por uma versão moderna nos postos e hospitais de atendimento. O paciente precisa de apenas uma dose por dia do medicamento. O projeto piloto será realizado no Amapá, Paraná, Paraíba e Distrito Federal. Englobará crianças e adolescentes de até 17 anos que vivem com diabetes tipo 1, idosos com 80 anos ou mais com diabetes tipo 1 ou 2. A estimativa é que mais de 50 mil pessoas sejam contempladas nessa fase. Segundo a pasta, a definição dos territórios considerou critérios de representatividade regional e capacidade de implementação. E estão sendo promovidos treinamentos nas localidades escolhidas para auxiliar os profissionais de saúde na atenção primária no uso adequado das canetas aplicadoras e na administração correta do medicamento. De acordo com o Ministério da Saúde, no futuro será feita uma avaliação dos resultados para a construção do cronograma de expansão para os demais estados. Por meio de uma parceria entre o Laboratório Público Biomanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz, a empresa brasileira de biotecnologia Bion e a chinesa Gan & Lee, a iniciativa também prevê a transferência da tecnologia de produção de glargina para o Brasil.
Em 2025, a parceria resultou na entrega de mais de 6 milhões de unidades do medicamento, com investimento de 131 milhões de reais. A expectativa é que, até o fim de 2026, a capacidade de produção alcance 36 milhões de doses. Além da versão análoga de ação prolongada, 3 tipos de insulina são oferecidos gratuitamente na rede pública: as humanas NPH, irregular e a análoga de ação rápida. O SUS também disponibiliza medicamentos orais para o tratamento do diabetes. Ainda falando sobre saúde, a Anvisa ampliou a indicação da vacina contra HPV para cânceres de cabeça e pescoço. Crianças, adolescentes e adultos podem receber a imunização. Vacina Gardasil 9. Já era indicada para prevenir câncer do colo do útero em pessoas de 9 a 45 anos. Agora, a mesma imunização passa a incluir também tumores de orofaringe, ou seja, na prevenção de cânceres de cabeça e pescoço. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a ampliação da indicação da vacina, usada na prevenção do HPV. E o imunizante agora também passa a proteger oficialmente contra cânceres na região da garganta, que inclui estruturas como amígdalas e base da língua, além de outros tumores de cabeça e pescoço associados ao vírus. Na prática, a mudança atualiza a bula da vacina, que já era indicada para prevenir cânceres causados pelo papilomavírus humano. Com a nova aprovação, o alcance da proteção passa a incluir também esses tumores que vêm sendo cada vez mais associados ao HPV. A indicação vale para crianças, adolescentes e adultos, tanto homens quanto mulheres. Mas a vacina é mais eficaz antes de qualquer exposição ao vírus. Por conta disso, é mais indicada na infância e adolescência. E olha só, com as chuvas de janeiro, o volume útil de água do sistema Cantareira já subiu mais de 10%. Mas mesmo assim, ainda existe bastante margem para melhora. Para muitos paulistas, o banho de caneca ainda vai continuar sendo a solução durante as horas de racionamento. O atual cenário do sistema Cantareira, que é formado por diferentes reservatórios, traz certo alívio para as mais de 9 milhões de pessoas que são atendidas por ele. Depois de um fim de 2025 seco, com pouquíssimas chuvas e o registro mais baixo de volume de água dos últimos 10 anos, 2026 já começou mais positivo. Janeiro choveu bastante, mas não tudo que era esperado para o mês. O que de fato surpreendeu e continua a surpreender é o mês de fevereiro. Em apenas 10 dias, o segundo mês do ano já registrou 81% do que era esperado para todo o mês. E a expectativa é que muito mais chuva caia até março, melhorando os índices do Cantareira. Hoje, o portal dos mananciais da Sabesp anunciou que o nível do volume útil atingiu 30,6%. E esse avanço se deu tanto pelas chuvas quanto pelo racionamento, que reduziu a pressão da água nas casas em todas as noites, entre as 19 horas e as 5 horas da manhã. E foi exatamente essa diminuição da pressão de água durante toda a noite que está obrigando milhões de paulistas a ter que recorrer na hora do banho às canecas, sacolas ou garrafas. Alguns, para não ter o trabalho de esquentar a água ou até fugir do banho gelado, preferiram se adequar a esse racionamento e confessaram que toda a família se organiza para tomar banho logo pela manhã. Seja como for, para a Sabesp, a ideia de diminuir a pressão da água foi muito válida. Afinal, segundo a instituição, 83 bilhões de litros de água já foram economizados desde agosto até este mês de fevereiro. Mesmo com os índices subindo, as previsões seguem ruins no Cantareira. De acordo com o CEMADEM, o órgão que monitora as áreas de risco e desastres naturais, de outubro até março é o período onde a chuva equaliza os reservatórios. O problema foi entre outubro e dezembro de 2025, onde houve um período de mais de 60 dias sem chuva alguma, em que literalmente secou Cantareira. Agora, mesmo que chova o esperado até março, ainda não vai ser o suficiente para os reservatórios suportarem o período seco, que vai de abril até setembro. A esperança é que, assim como está sendo em fevereiro, os meses seguintes também possam surpreender e trazer mais chuva do que era aguardada. Por enquanto, o momento ainda é de preocupação, mas enquanto a chuva estiver caindo, os paulistas têm motivos para agradecer. E você vai ver a seguir: Tamanduá-Bandeira é resgatado dentro de shopping no Mato Grosso do Sul. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Nós voltamos já.
Polícia Militar Ambiental capturou um tamanduá-bandeira em um shopping de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A presença do animal chamou a atenção e mobilizou a equipe especializada no resgate. A aparição de um tamanduá-bandeira no shopping de Campo Grande, capital sul-mato-grossense, mobilizou a equipe da Polícia Militar Ambiental. O animal estava próximo ao elevador que fica na área externa do centro comercial e não chegou a entrar nas lojas. Para a ação, a equipe da PMA usou uma caixa e um instrumento de captura, mas não foi nada fácil conseguir resgatar o animal. A risco, ele tentou escapar por diversas vezes e deu trabalho para a polícia. De acordo com a PMA, a captura ocorreu na última sexta-feira, dia 6 de fevereiro, mas o vídeo que mostra parte da operação só foi divulgado pela corporação ontem. Ainda no shopping, o tamanduá-bandeira passou por uma avaliação preliminar das suas condições de saúde e não foram constatadas lesões aparentes. Após a checagem rápida, o animal foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, onde passará por exames mais detalhados e acompanhamento técnico especializado. A PMA destaca que a presença de animais silvestres em áreas urbanas reforça a importância da conscientização e do respeito à fauna nativa. Além disso, o batalhão ressalta que a recomendação ao se deparar com um animal silvestre é manter a distância e acionar a Polícia Militar Ambiental. E olha só, um adolescente com apenas 12 anos de idade, diagnosticado com transtorno do espectro autista, foi aprovado em 2 vestibulares. O jovem com uma inteligência acima do comum para a idade é o José, de Mato Grosso do Sul. Como todo adolescente, José Conrado é bastante ativo. Na rotina, passeio com o companheiro Panqueca, uma partida de tênis, outra de xadrez e, claro, os estudos. E é nessa hora que ele se diferencia. Ele acaba de ser aprovado no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E olha que essa não é a primeira vez. Em 2024, quando tinha apenas 11 anos, já havia passado em matemática. Eu imaginava, porque é uma prova de muita resistência, né? Muita consistência que precisa. E eu estudava, e chegou na hora da prova e eu coloquei o que eu tinha em prática, tirei uma nota considerável boa, consegui a aprovação, né? Nesses 2 vestibulares, foi muita felicidade, né? E a família é só orgulho. Ele estuda muito, ele tem essa vontade de estudar e na hora que chegou esse resultado foi uma surpresa, porque a gente não imaginava que ele ficaria em 9º lugar. É uma surpresa muito boa, né? A gente, na verdade, até estava nessa ansiedade, será que passa, não passa, mas pelo esforço dele, dedicação, a gente já estava esperando um resultado positivo. Mas quem vê o sucesso desse menino, morador de Naviraí, não imagina os desafios que ele teve de superar. Segundo de 4 filhos do casal, José está no espectro autista. E junto com o transtorno, veio também a descoberta da superdotação. Junto com a pediatra, junto com uma equipe multidisciplinar, fomos vendo que ele tinha alguma coisa diferente, que ele tinha algumas coisas que para ele era muito difícil. Como amarrar cardápio. Como amarrar cadarço. E outras coisas ele tinha uma facilidade imensa, ele tinha um vocabulário muito rico para a idade. Ele tinha, acho que 3, 4 anos, ele falava palavras que não eram do nosso cotidiano. E aí a gente começou uma investigação por volta de uns 5, 6 anos, a gente fechou o diagnóstico de autismo e começamos aí uma batalha, né? O José começou a demonstrar uma capacidade intelectual muito superior para a idade dele. E para nossa surpresa, o José foi diagnosticado com superdotação. No ano passado, por meio de decisão judicial, ele avançou do 6º para o 9º ano do ensino fundamental, por já demonstrar maturidade acadêmica e alto rendimento. Entre os assuntos preferidos desse menino prodígio estão economia e política. Para se ter uma ideia, no Brasil, a média de QI, que é a nossa capacidade intelectual e de raciocínio lógico, fica entre 80 e 90 pontos. No mundo, esse número sobe para 100. Já o José tem QI de 137. Isso significa um nível de habilidades pouco visto entre nós. Agora, ele se prepara para o futuro.
e pretende conseguir uma bolsa de estudos fora do país. Para a família, a conquista dele é muito mais que um resultado acadêmico. É fruto de muitos anos de dedicação. Uma realidade que faz parte da vida de muitas crianças neurodivergentes. Não é porque ele é autista que ele não é capaz de passar no vestibular, não é capaz de fazer uma faculdade, não é capaz de ir muito além do que se espera, né? Eu acho que é isso, a gente não pode ter limitar eles, né? A gente tem que apoiá-los e incentivá-los a sempre dar o melhor deles. E o Brasil entrou em 2026 com um desafio histórico na educação geral do país. Pela primeira vez, o número de leitores foi superado por aqueles que não gostam de abrir livros. Uma situação que acende mais um alerta sobre o acesso ao conhecimento. A leitura, que sempre foi um dos principais caminhos para o conhecimento e para a transformação social, hoje enfrenta um cenário de distanciamento no Brasil. Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto ProLivro, mais da metade da população não se identifica como leitora e a média de leitura no país segue baixa, com apenas 1,3 livros por ano. O que eu penso é que, se a gente tem uma queda na leitura, é porque a geração anterior, Gabi, ela foi deficiente em repassar isso, porque é possível mudar, nada está perdido. Então, se eu não tenho o hábito de dar um livro para o meu filho, trazer para uma biblioteca, que eu faça, porque ele vai despertar nessa criança e naturalmente ele vai incorporar isso. Ler é o primeiro passo, aprender é a consequência. Quando a leitura faz parte da rotina, ela transforma não só o conhecimento, mas a forma como as pessoas se relacionam com o mundo, com a escola, com o trabalho e com a própria vida. Na escola, a leitura é a base para todo o processo de aprendizagem. É por meio dos livros que as crianças e jovens desenvolvem o raciocínio, a interpretação, o pensamento crítico e a autonomia. Formar leitores desde a infância é formar cidadãos mais preparados para o futuro. Muitos estudos realizados já comprovaram o quanto o impacto da leitura é positivo para o desenvolvimento cognitivo dessas crianças e desses adolescentes. Isso porque, ao entrar em contato com a leitura, muitas funções são ativadas ao mesmo tempo, como, por exemplo, a memória, a atenção, a imaginação, o desenvolvimento de um pensamento abstrato. Então, o contato com a leitura desde a infância proporciona para esse adolescente, para essa criança, uma bagagem de leitura que vai fazer com que ele consiga entender melhor o mundo à sua volta por meio da linguagem. Além disso, o contato com a leitura favorece o desenvolvimento da empatia, da criatividade e também o processo de relacionar ideias, e isso com certeza vai refletir na aprendizagem desse aluno, tanto de forma intelectual, como no seu processo de formação do leitor como um todo. Mesmo com a queda no número de leitores, a expectativa do mercado é de crescimento de 2,5% no consumo total de livros até o fim de 2026. O uso da inteligência artificial, o fortalecimento de comunidades de leitura e o sucesso do Kindle têm impulsionado as vendas, principalmente entre os jovens. Definitivamente, disputar a atenção de crianças e adolescentes com as telas e com a infinidade de informações que eles têm e também com a agilidade que essas informações chegam até eles é um dos maiores desafios atuais. Mas o caminho é não negar o uso da tecnologia, até porque isso faz parte da realidade em que eles estão inseridos. Oferecer outras formas de leitura é muito válido, mas a tecnologia precisa ser vista como aliada e não como a vilã. A previsão é de mais de 10 mil títulos inéditos publicados no Brasil ao longo do ano. Em um cenário de transformação, o desafio não é apenas formar leitores, mas formar cidadãos mais críticos, conscientes e preparados para o futuro. Fazer com que a leitura volte a ocupar um espaço central na vida dos brasileiros é mais do que um desafio educacional, é uma necessidade social. Para estimular o interesse desse aluno pela leitura, é preciso respeitar o seu gosto literário, oferecer diversas possibilidades de acesso a textos com gêneros distintos e também respeitar as faixas etárias. Enquanto isso, a escola, na sua responsabilidade, precisa oferecer grupos de leitura, projetos literários, acesso a momentos que façam com que esse aluno tenha prazer em ler. E a nova temporada do campeonato japonês começou com uma novidade. As partidas não poderão terminar empatadas. Como parte de uma temporada de transição, quando isso acontecer, a decisão será nos pênaltis. A 100ª temporada da J-League começou com uma mudança inusitada. Nenhum jogo pode terminar empatado.
Se o placar ficar igualado, o vencedor da série recebe 2 pontos, enquanto o derrotado soma 1. Quem vence nos 90 minutos continua a ganhar 3 pontos, e quem perde no tempo normal fica com 0. De acordo com a organização, o objetivo foi aumentar a emoção e a competitividade em cada partida. A nova regra já foi aplicada na rodada de abertura. O empate por 1-1 entre Kyoto Sanga e Vissel Kobe entrou para a história como o primeiro jogo oficial a adotar o modelo no país. O Vissel Kobe, ex-clube de Andrés Iniesta, venceu nos pênaltis e somou 2 pontos. Outros 3 jogos também já tiveram a prática. A iniciativa vale apenas para a chamada temporada de transição de 2026. Após a mini-liga com 20 equipes, divididas em regiões leste e oeste, haverá um play-off no formato da NBA, a Liga Norte-Americana de Basquete, para definir o campeão. O experimento ocorreu antes da mudança definitiva do calendário da Liga Japonesa, que pretende alinhar a sua temporada ao padrão europeu, começando em agosto e terminando em maio ou junho. Mas essa experiência não foi exclusiva do outro lado do mundo. No Brasil, isso já aconteceu. O Campeonato Brasileiro de 1988 teve esse formato de disputa. Na época, a vitória no tempo normal ainda valia 2 pontos, e a mudança foi uma revolução. O rompimento entre o Clube dos 13 e a Confederação Brasileira de Futebol terminou resultando em um campeonato mais enxuto e competitivo e com várias alterações. Aquela edição foi vencida pelo Bahia, tendo como vice-campeão o Internacional. E esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótimo fim de semana a todos e até mais.